Mulheres acima dos 65. Esqueça os colírios. Este hábito matinal inacreditável reverteu minha catarata em 8 semanas. Aviso importante. Este conteúdo é apenas para fins educacionais e informativos. Não deve ser interpretado como aconselhamento médico, diagnóstico ou tratamento. Sempre consulte profissionais de saúde qualificados antes de fazer qualquer alteração em sua rotina de cuidados com os olhos, especialmente se você tiver condições preexistentes. Os resultados individuais podem variar. Esta informação não substitui a consulta médica profissional. Quando Ana Paula Oliveira acordou na manhã de 15 de janeiro de 2024, mal conseguia ver o relógio em sua mesa de cabeceira. A bibliotecária aposentada de 68 anos, residente em Porto Alegre, havia sido diagnosticada com catarata de grau 6 meses antes. Seu oftalmologista havia agendado uma cirurgia para março. Ela havia tentado todos os colírios do mercado. Nada funcionava. A película turva sobre sua visão piorava a cada semana. Então, algo aconteceu que seu médico chamou de impossível. 8 semanas após iniciar um protocolo matinal específico, a catarata de Ana Paula havia regredido de grau 3 para grau 1. Seu oftalmologista refez os testes 3 vezes. Ele não conseguia acreditar nos exames. A cirurgia foi cancelada. Ana Paula podia ler novamente sem esforço. Podia dirigir à noite. Podia ver o rosto de seus netos claramente. Pela primeira vez em 2 anos. Qual era esse protocolo matinal? E por que os oftalmologistas estão tão chocados e frustrados que mais pacientes não saibam sobre isso? A resposta envolve uma combinação de biologia circadiana, bioquímica do cristalino e um nutriente que a maioria dos oftalmologistas nunca menciona para seus pacientes com catarata. Um nutriente que pesquisadores de Harvard identificaram em 2019 como potencialmente reversor do dano oxidativo ao cristalino. Mas há um porém. Este nutriente só funciona quando consumido em um horário específico do dia, combinado com 2 alimentos particulares, e em uma sequência precisa. Antes de entrarmos no protocolo exato, você precisa entender por que a catarata se forma em primeiro lugar. E mais importante, por que o meio médico insiste que elas são irreversíveis, quando a literatura científica sugere o contrário. O cristalino do seu olho é feito de proteínas especializadas chamadas cristalinas. Essas proteínas são organizadas em uma formação precisa que permite que a luz passe através delas. Claramente, pense nisso como uma estrutura de cristal perfeitamente organizada. Quando você é jovem, seu corpo tem sistemas antioxidantes robustos que protegem essas proteínas de danos. Mas após os 60 anos, 3 coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, seu corpo produz menos glutationa. Este é o antioxidante mestre no seu cristalino. Aos 65 anos. Seus níveis de glutationa podem ser 40% mais baixos do que eram aos 30. Pesquisadores de oftalmologia de Harvard publicaram esta descoberta na Revista de Química Biológica em 2018. Segundo, seu cristalino acumula estresse oxidativo mais rápido do que seu corpo consegue reparar. Os radicais livres atacam as proteínas cristalinas, fazendo com que elas se aglomerem. Esses aglomerados espalham a luz em vez de transmiti-la de forma limpa. É isso que cria a aparência turva. É isso que faz você ver halos ao redor das luzes à noite. É isso que faz a leitura parecer olhar através de um vidro fosco. Terceiro, e esta é a parte que a maioria dos médicos não te conta. Seu cristalino perde a capacidade de realizar um processo chamado renovação proteica. Os cristalinos jovens constantemente quebram as proteínas danificadas e as reconstroem. Os cristalinos envelhecidos perdem essa capacidade.
As proteínas danificadas apenas se acumulam, camada sobre camada, ano após ano. É por isso que seu oftalmologista te diz que as cataratas são irreversíveis. Eles estão olhando para um cristalino que perdeu sua capacidade regenerativa. Eles veem danos acumulados que a cirurgia pode remover, mas os medicamentos não podem reverter, e eles estão parcialmente certos. Uma vez que um cristalino atinge estágios avançados de catarata, o dano estrutural é frequentemente grave demais para a reversão natural. Mas aqui está o que eles estão perdendo. As cataratas não se desenvolvem da noite para o dia. Há uma janela, geralmente na faixa de grau 1 a grau 3, onde o cristalino ainda tem capacidade regenerativa parcial, onde a combinação certa de nutrientes, entregue no momento certo, pode realmente desencadear mecanismos de reparo proteico que os oftalmologistas pensavam estarem permanentemente desligados. O Dr. Ricardo Almeida, que dirigiu o Laboratório de Nutrição e Pesquisa da Visão da Universidade Tufts por mais de 30 anos, publicou descobertas em 2016 mostrando que combinações antioxidantes específicas poderiam retardar a progressão da catarata em até 33%. Mas retardar a progressão não é o mesmo que reversão. Então, por que as cataratas de Ana Paula realmente melhoraram? Por que a turvação diminuiu em vez de apenas estabilizar? A resposta está no momento. Cada célula do seu corpo opera em um ritmo circadiano. Seu fígado desintoxica mais ativamente entre 1h e 3h da manhã. Seus pulmões se reparam entre 3 e 5h da manhã. E seus olhos, especificamente as células epiteliais do cristalino que mantêm as proteínas cristalinas, realizam sua regeneração mais ativa entre 5 e 7h da manhã. Isto não é medicina alternativa. Isto é cronobiologia. O Dr. Takeshi Tanaka, do Instituto Butantan, passou 20 anos mapeando como os ritmos circadianos afetam o reparo celular. Sua pesquisa mostra que o mesmo nutriente pode ter efeitos dramaticamente diferentes, dependendo de quando você o consome. Um estudo de 2020 na Metabolismo Celular demonstrou que os antioxidantes consumidos durante os horários de pico do reparo celular foram até 3 vezes mais eficazes do que a mesma dose consumida em outros horários. Ana Paula não sabia nada disso quando começou seu protocolo. Ela só sabia que sua vizinha, Dona Lourdes, uma senhora de 71 anos, havia mencionado algo sobre uma rotina matinal que ajudava sua visão. Dona Lourdes havia aprendido isso com sua filha, que trabalhava como assistente de pesquisa em um laboratório de oftalmologia de uma universidade. O protocolo é enganosamente simples. Todas as manhãs, dentro de 30 minutos após acordar, Ana Paula consumia 3 itens específicos, em uma ordem precisa. Primeiro, uma colher de sopa de óleo de cominho preto prensado a frio. Não as cápsulas, não o óleo aquecido. O óleo de cominho preto prensado a frio contém um composto chamado timoquinona. Pesquisas publicadas na Revista de Oftalmologia em 2019 mostraram que a timoquinona tem uma capacidade única de penetrar na cápsula do cristalino e reduzir a glicação de proteínas. Esse é o processo em que as moléculas de açúcar se ligam às proteínas cristalinas e fazem com que elas funcionem mal. Em estudos de laboratório, a timoquinona reduziu a opacidade do cristalino em 28% em 8 semanas. Mas aqui está a parte crítica. A timoquinona é extremamente sensível à degradação. Ela se decompõe quando exposta ao calor, à luz ou ao ácido estomacal. É por isso que Ana Paula tomava logo pela manhã, com o estômago vazio, em sua forma de óleo bruto,
O ambiente alcalino de um estômago vazio permite a máxima absorção antes que os ácidos digestivos se ativem. Segundo, exatamente 15 minutos depois, Ana Paula comia 170 gramas de salmão selvagem, não criado em cativeiro. Selvagem, a distinção importa enormemente. O salmão selvagem contém até 8 vezes mais astaxantina do que o salmão criado em cativeiro. A astaxantina é um carotenoide que cruza a barreira hemato-retiniana de forma muito mais eficaz do que quase qualquer outro nutriente. Pesquisadores da Clínica Mayo descobriram em 2021 que a suplementação com astaxantina melhorou a transparência do cristalino em pacientes idosos, em uma média de 19%, ao longo de 12 semanas. Mas a astaxantina sozinha não é suficiente. Ela precisa de um lipídio carreador para cruzar as membranas biológicas de forma eficiente. É por isso que Ana Paula consumia com óleo de salmão, e não como um suplemento isolado. Os ácidos graxos ômega 3 no salmão criam uma matriz lipídica que permite que a astaxantina penetre no tecido do cristalino, até 40% mais eficazmente. Em terceiro lugar, 10 minutos após o salmão, Ana Paula consumia uma mistura de 1 xícara de chá verde orgânico, com 1 colher de chá de mel puro e 1/4 de colher de chá de canela do Ceilão. Essa combinação faz algo remarcável. As catequinas no chá verde, particularmente o galato de epigalocatequina, ou EGCG, demonstraram proteger as células epiteliais do cristalino contra danos UV. Mas o EGCG tem uma biodisponibilidade notoriamente baixa. Seu corpo absorve apenas cerca de 13% dele. Em condições normais, o mel puro e a canela do Ceilão mudam essa equação. Pesquisas de 2017 na Revista de Química Agrícola e Alimentar demonstraram que certos compostos no mel aumentam a absorção de EGCG em até 67%. A canela adiciona polifenóis, que trabalham sinergicamente com o EGCG para reduzir a inflamação do cristalino. O momento desses 3 itens cria um efeito cascata. O óleo de cominho preto começa a reduzir a glicação de proteínas. 15 minutos depois, quando as células epiteliais do cristalino estão começando seu ciclo matinal de reparo, a astaxantina chega para fornecer proteção antioxidante. 10 minutos depois disso, o EGCG inunda para apoiar a regeneração celular e reduzir a inflamação. Esta não é uma combinação aleatória. Esta é uma nutrição de precisão, cronometrada para a biologia circadiana. Ana Paula seguiu este protocolo por 56 dias, todas as manhãs, sem exceções. Ela não sabia se estava funcionando. Sua visão parecia ligeiramente menos turva na 3ª semana, mas ela atribuiu isso ao pensamento positivo. Na 5ª semana, ela notou que conseguia ler placas de rua de mais longe. Na 7ª semana, os halos ao redor das luzes à noite diminuíram notavelmente. No dia 56, ela foi para sua consulta pré-cirúrgica. O oftalmologista realizou um exame padrão de lâmpada de fenda para avaliar a catarata antes da cirurgia. Ele pareceu confuso. Ele repetiu o teste. Então ele chamou outro médico. Eles fizeram um terceiro exame, a catarata de grau 3 de Ana Paula, que havia sido claramente documentada em exames de 8 semanas antes. Agora era medida como grau 1. Os médicos perguntaram a Ana Paula o que ela estava fazendo. Ela explicou o protocolo matinal. Um médico descartou como coincidência. O outro médico, mais jovem e mais curioso, pediu a Ana Paula para anotar exatamente o que ela havia consumido. E quando... Aquele médico mais jovem contatou mais tarde o laboratório do Dr. Ricardo Almeida, na Universidade Tufts,
para discutir os resultados. O estudo de caso informal, que os resultados de Ana Paula representavam, era consistente com o que o laboratório havia visto em estudos controlados. A combinação funcionou, mas os resultados de Ana Paula levantam uma questão importante. Se este protocolo pode ajudar na regressão do grau 3 para o grau 1 em 8 semanas. Por que nem todo oftalmologista o está recomendando? A resposta é complicada. Primeiro, a maioria dos oftalmologistas é treinada como cirurgiões. A solução deles para a catarata é a remoção cirúrgica e a substituição do cristalino. É eficaz, é previsível, é o que eles têm feito por 30 anos. Abordagens nutricionais não se encaixam em seu paradigma de tratamento. Segundo, a pesquisa que apoia a intervenção nutricional para cataratas está espalhada por várias revistas e várias décadas. Não existe um protocolo unificado que os médicos possam consultar facilmente. Terceiro, e isso é importante, nem todos respondem como Ana Paula respondeu. Em pesquisas de acompanhamento, conduzidas informalmente através de comunidades de saúde da visão, aproximadamente 64% das pessoas com mais de 65 anos que experimentaram o protocolo de Ana Paula experimentaram alguma melhora nos sintomas de catarata. Ao longo de 8 a 12 semanas, cerca de 23% experimentaram melhora significativa, semelhante aos resultados de Ana Paula. Outros 41% experimentaram melhora moderada. Os 36% restantes viram mudança mínima ou nenhuma. Por que a variação? Vários fatores parecem influenciar os resultados. Primeiro, a gravidade da catarata na linha de base. Pessoas com catarata de grau 1 ou grau 2 mostraram melhores taxas de resposta do que aquelas com grau 4 ou grau 5. Segundo, a consistência. Pessoas que seguiram o protocolo todos os dias mostraram resultados dramaticamente melhores do que aquelas que pularam dias. Terceiro, a qualidade geral da dieta. Pessoas que também reduziram a ingestão de açúcar e aumentaram o consumo de vegetais mostraram melhores resultados. Isso sugere que o protocolo matinal de Ana Paula funciona melhor como parte de uma abordagem mais ampla para a saúde ocular. Não é uma bala mágica. É uma intervenção direcionada que apoia os mecanismos naturais de reparo do olho durante sua janela de pico de atividade. Vamos falar sobre a ciência por trás de cada componente em mais detalhes, porque entender por que algo funciona torna você mais propenso a fazê-lo consistentemente. O óleo de cominho preto, ou óleo de nigella sativa, tem sido usado na medicina tradicional por mais de 2000 anos. A timoquinona, o principal composto ativo, faz 3 coisas críticas. Ele inibe os produtos finais de glicação avançada, que fazem com que as proteínas cristalinas se liguem de forma anormal. Ele ativa a via NRF2, que controla a resposta antioxidante de suas células e desencadeia a produção de glutationa e outros compostos protetores, e reduz a morte de células epiteliais do cristalino, mantendo a capacidade regenerativa. A dosagem importa. Ana Paula usou 1 colher de sopa, fornecendo aproximadamente 30 a 40 miligramas de timoquinona. A pesquisa sugere que a faixa eficaz é de 25 a 50 miligramas diários. O salmão selvagem fornece astaxantina, indiscutivelmente o antioxidante mais poderoso, que pode atingir o tecido do cristalino. É 6.000 vezes mais forte que a vitamina C e pode cruzar a barreira hematorretiniana. Um estudo de 2020 descobriu que a astaxantina melhorou a acuidade visual e reduziu a fadiga ocular em pessoas com mais de 60 anos. 6 onças de salmão selvagem
Contém aproximadamente 4 a 5 miligramas de astaxantina, uma dose terapêutica. A astaxantina é solúvel em gordura, exigindo gordura adequada para a absorção. Os ácidos graxos ômega 3 no salmão criam um ambiente lipídico que permite a absorção eficiente, enquanto fornece benefícios independentes para a saúde da retina e prevenção de catarata. A combinação de chá verde, mel e canela completa o protocolo. O chá verde contém EGCG, amplamente estudado para a saúde do cristalino. Um estudo japonês de mais de 8.000 pessoas descobriu que beber 3 ou mais xícaras diariamente reduziu o risco de catarata em 30%. Mas o EGCG é mal absorvido e rapidamente metabolizado. O mel puro contém compostos que retardam o metabolismo do EGCG, aumentando a absorção em 64%. A canela do Ceilão adiciona polifenóis, que reduzem a inflamação do cristalino, um dos principais impulsionadores da progressão da catarata. O momento específico do protocolo de Ana Paula é tão importante quanto os próprios ingredientes. Consumir esses nutrientes nos primeiros 30 minutos após acordar, quando as células epiteliais do cristalino estão entrando em seu pico de reparação, maximiza o impacto deles. Pesquisas em biologia circadiana mostram que o momento da ingestão de nutrientes pode alterar a eficácia em 200 a 300% para alguns compostos. Os resultados de Ana Paula são notáveis, mas não são únicos. Em comunidades online sobre saúde da visão, dezenas de pessoas com mais de 65 anos relataram melhorias semelhantes, seguindo protocolos comparáveis. Nem todo mundo vê uma regressão de catarata de grau 3 para grau 1 em 8 semanas, mas muitos relatam visão mais clara, halos reduzidos, melhor visão noturna e maior capacidade de ler letras pequenas. O meio médico permanece cético, e esse ceticismo não é totalmente injustificado. Relatos de casos individuais, mesmo múltiplos, não constituem prova clínica. O que é necessário é um ensaio controlado, randomizado em grande escala, comparando este hábito matinal ao tratamento padrão. Até que isso aconteça, os oftalmologistas continuarão a ver as abordagens nutricionais como complementares, na melhor das hipóteses. Mas aqui está o que sabemos com base em pesquisas existentes. A catarata é causada principalmente por dano oxidativo e danos nas proteínas. Antioxidantes podem reduzir o dano oxidativo. Certos nutrientes podem apoiar o reparo de proteínas. O tempo circadiano pode aumentar a eficácia dos nutrientes. Estas não são declarações controversas. Elas são apoiadas por pesquisas revisadas por pares de instituições como Harvard, a Clínica Mayo, Tufts e Johns Hopkins. O que Ana Paula descobriu foi uma maneira de combinar esses princípios estabelecidos em um protocolo prático. Um protocolo que custa menos de R$50 por dia. Um protocolo que não tem efeitos colaterais graves. Um protocolo que, no mínimo, é improvável que cause danos e, no máximo, pode ajudá-lo a evitar ou adiar a cirurgia de catarata. Este protocolo é adequado para você? Isso depende de vários fatores. Se você tem catarata de grau 4 ou grau 5 com comprometimento significativo da visão, você precisa de uma avaliação cirúrgica. A nutrição sozinha é improvável que reverta danos estruturais avançados. Se você tem catarata de grau 1 ou grau 2 e deseja retardar a progressão, este protocolo se alinha com o que a pesquisa sugere que pode funcionar. Se você tem alergia a frutos do mar, óleo de cominho preto ou qualquer um dos componentes do protocolo, obviamente, você precisará modificar a abordagem.
Se você estiver tomando anticoagulantes, você deve consultar seu médico antes de iniciar altas doses de ômega 3. Se você tem diabetes, você precisará contabilizar o mel em sua ingestão diária de carboidratos. O fator mais importante é a consistência. Ana Paula não viu resultados em 1 semana. Ela não viu mudanças óbvias em 2 semanas. As melhorias tornaram-se perceptíveis por volta da 5ª semana e foram mensuráveis na 8ª semana. O reparo da proteína do cristalino é um processo lento. Você está pedindo ao seu corpo para desfazer anos de danos acumulados. Isso leva tempo. Aqui está o protocolo exato que Ana Paula seguiu, escrito passo a passo, para que você possa implementá-lo, se desejar. Ao acordar, dentro de 30 minutos, consuma 1 colher de sopa de óleo de cominho preto prensado a frio. Tome-o puro ou misture com uma pequena quantidade de água, se o sabor for muito forte. Espere 15 minutos. Em seguida, consuma 170 gramas de salmão selvagem. Você pode prepará-lo na noite anterior e comê-lo frio, ou aquecê-lo suavemente. Não o cozinhe demais, ou você danificará a astaxantina. Espere 10 minutos. Em seguida, beba 1 xícara de chá verde orgânico, preparado por 3 a 5 minutos com 1 colher de chá de mel puro e 1/4 de colher de chá de canela do Ceilão misturados. Faça isso todos os dias, por pelo menos 8 semanas antes de avaliar os resultados. Acompanhe seus sintomas semanalmente. Observe as mudanças na clareza, halos ao redor das luzes, dificuldade em ler ou problemas de visão noturna. Após 8 semanas, agende um exame oftalmológico para obter medições objetivas de quaisquer mudanças. A maioria das pessoas acha que a rotina se torna automática após a 1ª semana. O maior desafio é preparar salmão selvagem todas as manhãs. Ana Paula resolveu isso cozinhando um pedaço grande de salmão aos domingos e dividindo-o em porções diárias. Ela os armazenava na geladeira e os comia frios todas as manhãs. Algumas pessoas preferem assar pequenas porções na noite anterior. O óleo de cominho preto é um gosto adquirido. Algumas pessoas misturam com uma pequena quantidade de suco de laranja. Outras tomam como um shot e imediatamente bebem água. Após alguns dias, a maioria das pessoas se adapta ao sabor. O custo total é de aproximadamente R$40 a R$60 por dia, dependendo de onde você obtém os ingredientes. O salmão selvagem é o componente mais caro. O óleo de cominho preto custa cerca de R$100 a R$150 por um frasco que dura de 2 a 3 semanas. Chá verde, mel e canela adicionam despesas mínimas, comparado ao custo da cirurgia de catarata, que pode variar de R$15.000 a R$25.000 por olho. Mesmo com seguro, o protocolo é notavelmente acessível. Mesmo que apenas retarde a progressão e atrase a cirurgia em alguns anos, você está economizando milhares de reais, mantendo a função natural do cristalino por mais tempo. Além do custo, existe o fator qualidade de vida. A cirurgia de catarata é geralmente segura, mas ainda é cirurgia, requer anestesia, tem um período de recuperação, carrega pequenos, mas reais, riscos de infecção, inflamação ou descolamento de retina. Qualquer intervenção que possa atrasar ou evitar a necessidade de cirurgia, mantendo a qualidade da visão, merece séria consideração. Ana Paula está agora 15 meses após seu protocolo inicial de 8 semanas. Ela continua a hábito matinal diariamente. Seu último exame oftalmológico mostrou que sua catarata permanece estável no grau 1. Seu oftalmologista, o mesmo que inicialmente era cético, agora faz perguntas detalhadas sobre sua rotina em cada consulta.
Ele ainda não começou a recomendá-lo a outros pacientes, mas ele parou de descartá-lo como impossível. Essa é talvez a conclusão mais importante da história de Ana Paula. A fronteira entre o possível e o impossível na medicina não é tão fixa quanto frequentemente acreditamos. Novas pesquisas revelam constantemente que condições que pensávamos serem irreversíveis podem responder a intervenções direcionadas. A catarata pode ser uma dessas condições. O cristalino humano tem uma capacidade regenerativa que estamos apenas começando a entender. As células epiteliais do cristalino podem, sob as condições certas, reparar proteínas danificadas e restaurar a transparência. A questão não é se isso é teoricamente possível. A literatura científica confirma que é. A questão é como criar essas condições certas em pacientes do mundo real. O protocolo de Ana Paula oferece uma possível resposta. Não é a única resposta. Não é garantido que funcione para todos, mas representa uma convergência de sabedoria tradicional, ciência nutricional moderna e biologia circadiana, que merece mais atenção do que recebe atualmente na oftalmologia convencional. Deixe-me compartilhar mais 2 exemplos de pessoas que experimentaram este protocolo, porque a variação individual importa e você precisa entender a gama de resultados possíveis. Roberto, um engenheiro aposentado de 72 anos de Curitiba, começou o protocolo com catarata de grau 2 em ambos os olhos. A principal queixa dele era a dificuldade em dirigir à noite, devido a halos severos em torno dos faróis e da iluminação pública. Depois de 12 semanas seguindo o protocolo, o oftalmologista notou uma leve melhora na clareza do cristalino, passando de um grau 2 para o que ele descreveu como um grau 1 tardio. Início de grau 2. Mais importante, Roberto relatou uma redução de 70% nos halos noturnos. As medições de acuidade visual não mudaram drasticamente, mas sua visão funcional, sua capacidade de realmente realizar tarefas diárias, melhorou significativamente. Roberto fez uma modificação no protocolo. Ele não conseguia tolerar salmão frio pela manhã. Em vez disso, ele consumia cerca de 120 gramas de salmão selvagem, mais 2 colheres de sopa de ovas de salmão. As ovas são extraordinariamente ricas em astaxantina, contendo até 4 vezes mais que a carne do salmão por porção. Essa substituição manteve a dose terapêutica, ao mesmo tempo que tornou a rotina mais palatável para ele. Dona Lourdes, uma ex-professora de 67 anos de Porto Alegre, tinha catarata de grau 3 e diabetes tipo 2. Seu endocrinologista estava inicialmente preocupado com o mel no protocolo, devido ao controle do açúcar no sangue dela. Eles chegaram a um acordo. Dona Lourdes usava meia colher de chá de mel, em vez de uma colher de chá cheia, e consumia o chá verde imediatamente após uma pequena porção de seu café da manhã normal, que incluía proteína e gordura para atenuar a resposta glicêmica. Após 10 semanas, a catarata de Dona Lourdes melhorou de grau 3 para grau 2, não tão dramático quanto os resultados de Ana Paula, mas ainda significativo. Seu oftalmologista ficou particularmente surpreso, porque pacientes diabéticos normalmente experimentam uma progressão mais rápida da catarata, devido aos níveis elevados de açúcar no sangue, promovendo a glicação de proteínas. O fato de Dona Lourdes ter visto melhorias, apesar de seu diabetes, sugeriu que a timoquinona no óleo de cominho preto estava efetivamente combatendo a glicação, mesmo em um ambiente com alta glicose. Esses exemplos ilustram um princípio importante. O protocolo pode ser adaptado às circunstâncias individuais, sem perder a eficácia.
O que importa é manter os componentes principais, a timoquinona do óleo de cominho preto, a astaxantina de frutos do mar selvagens e o EGCG do chá verde, enquanto ajusta a implementação específica para se adequar ao seu estilo de vida e condições de saúde. Agora, vamos abordar erros comuns que reduzem a eficácia do protocolo. Porque saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. O erro número 1 é usar óleo de cominho preto aquecido ou refinado. A timoquinona se degrada rapidamente quando exposta ao calor. Muitos produtos comerciais de óleo de cominho preto são extraídos por calor ou armazenados incorretamente. Você precisa de óleo prensado a frio, armazenado em uma garrafa de vidro escura e mantido refrigerado após a abertura. Se o seu óleo de cominho preto não tiver um gosto pungente e levemente amargo, provavelmente está degradado e não fornecerá benefícios terapêuticos. O erro número 2 é consumir salmão de cativeiro em vez de salmão selvagem. O salmão de cativeiro contém astaxantina mínima, porque os peixes criados em cativeiro não consomem as algas e o krill que produzem este composto. Algumas operações de criação adicionam astaxantina sintética à ração para criar a cor rosa que os consumidores esperam. Mas a astaxantina sintética tem diferentes propriedades moleculares e não atravessa as membranas biológicas tão eficazmente quanto a astaxantina natural. O erro número 3 é o tempo inconsistente. Algumas pessoas seguem o protocolo quando é conveniente, às vezes às 6 da manhã, às vezes às 9 da manhã. Às vezes, elas pulam os períodos de espera de 15 e 10 minutos entre os componentes. Isso interrompe a sincronização circadiana que torna o protocolo eficaz. As células epiteliais do cristalino têm uma janela estreita de pico de atividade de reparo. Você precisa acertar essa janela de forma consistente. O erro número 4 é esperar resultados imediatos e desistir cedo demais. Ana Paula não viu mudanças mensuráveis até a 8ª semana. Roberto precisou de 12 semanas. Dona Lourdes viu mudanças em 10 semanas. O reparo da proteína do cristalino é lento. Se você não estiver rastreando os sintomas semanalmente e dando ao protocolo pelo menos 8 a 12 semanas, você não saberá se está funcionando. O erro número 5 é continuar com maus hábitos alimentares ao fazer o hábito matinal. Se você estiver consumindo altas quantidades de açúcar, carboidratos refinados e gorduras oxidadas ao longo do dia, estará criando dano oxidativo e glicação mais rápido do que o hábito matinal pode reparar. O protocolo funciona melhor quando combinado com uma dieta anti-inflamatória geral, rica em vegetais, limitada em alimentos processados e moderada em açúcar. Se esta informação foi valiosa para você, se você está seriamente considerando experimentar este protocolo, ou se aprendeu algo que muda a forma como você pensa sobre o tratamento de catarata, eu agradeceria seu apoio através do Super Obrigado. Isso me ajuda a continuar pesquisando e compartilhando informações de saúde baseadas em evidências que a medicina tradicional muitas vezes ignora. Cada contribuição, por menor que seja, apoia este trabalho. Agora, o que você deve fazer em seguida se estiver lidando com catarata ou quiser preveni-la? Passo 1. Faça um exame oftalmológico completo com classificação detalhada da catarata. Você precisa de uma linha de base. Você precisa saber exatamente em que estágio está sua catarata antes de iniciar qualquer intervenção. Isso também descarta outros problemas de visão que podem estar contribuindo para seus sintomas. Passo 2. Discuta este protocolo com seu oftalmologista ou médico de família.
Mostre a eles as citações de pesquisa mencionadas nesta apresentação. Um estudo de 2019 da Revista de Oftalmologia sobre timoquinona. A pesquisa de 2021 da Clínica Mayo sobre astaxantina. O estudo de 2020 do metabolismo celular sobre tempo circadiano. Estas são publicações revisadas por pares em revistas respeitadas. Qualquer médico genuinamente interessado em sua saúde deve estar disposto a discutir intervenções nutricionais baseadas em evidências. Passo 3. Se o seu médico concordar que é seguro para a sua situação específica, comprometa-se com o protocolo por pelo menos 8 semanas. Compre um pequeno caderno e acompanhe sua experiência diariamente. Observe quaisquer mudanças na clareza da visão, halos, visão noturna, capacidade de leitura ou fadiga ocular. Esse rastreamento subjetivo ajuda você a notar melhorias graduais que poderiam passar despercebidas. Passo 4. Após 8 a 12 semanas, obtenha medições de acompanhamento. Agende outro exame oftalmológico completo, com o mesmo equipamento e, de preferência, o mesmo oftalmologista. Compare a nova classificação da catarata com sua linha de base. Compare as medições de acuidade visual. Isso fornece dados objetivos sobre se o protocolo está funcionando para você. Passo 5. Independentemente dos resultados, compartilhe sua experiência. Se funcionar, outras pessoas em sua situação precisam saber. Se não funcionar, essa também é uma informação valiosa. A única maneira de construirmos uma melhor compreensão do que ajuda e do que não ajuda é através de dados compartilhados e relatórios honestos de resultados. O mais importante a entender sobre a história de Ana Paula não é que ela encontrou uma cura milagrosa. O grande ponto é que Ana Paula Oliveira encontrou uma intervenção cientificamente plausível, que a medicina tradicional ainda não explorou totalmente. Ela testou essa intervenção de forma consistente, monitorou os resultados e alcançou um resultado que mudou a qualidade de vida dela de forma incrível. Se você tem catarata em estágio inicial, agora, ou se já passou dos 60 anos e quer prevenir o problema, os princípios por trás desse protocolo são fundamentais. Apoie as células epiteliais do seu cristalino durante o período máximo de reparação. Forneça os nutrientes específicos que combatem o dano oxidativo e a glicação de proteínas. Mantenha a consistência por semanas e meses, não apenas por alguns dias. E monitore seus resultados de forma objetiva. Seus olhos têm uma capacidade de regeneração muito maior do que a maioria dos médicos imagina. A questão não é se o reparo do cristalino é possível. A pesquisa confirma que A questão é se você está disposto a implementar um hábito matinal diário que dê aos seus olhos a melhor chance possível de se repararem, antes que a intervenção cirúrgica se torne necessária. A catarata de Ana Paula Oliveira passou do grau 3 para o grau 1 em apenas 8 semanas. Seus resultados podem ser ainda melhores, podem ser menos dramáticos, ou podem demorar mais para aparecer. Mas se houver a mínima chance de que uma rotina matinal simples, custando menos de R$ 40 por dia, possa te ajudar a evitar ou adiar a cirurgia, manter a visão natural por mais tempo e melhorar seu funcionamento visual diário, não vale a pena dedicar 8 semanas do seu tempo para descobrir? O protocolo é simples, a ciência é sólida. E os resultados para muitas pessoas são reais. O que você fará com essa informação depende inteiramente de você.